Paz seja convosco, amada Margarida. Hoje estamos iniciando a capacitação para o projeto Eu Mais Uma. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer nesse projeto. Vamos frutificar e esse ano vai ser o nosso ano, o ano de expandir o reino do Senhor. Amém? E eu queria começar com algumas perguntas que talvez você vai se encontrar nelas. Algumas vezes eu me perguntei assim, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou conduzindo o grupo de mulheres da maneira certa? Eu poderia fazer mais? Será que eu estou preguiçosa? Ou então eu já me peguei afirmando, eu estou bem preguiçosa, eu poderia fazer mais, eu poderia ser maior, eu poderia fazer mais coisas, produzir mais, e eu não tô fazendo, e eu sei por que eu não tô fazendo. E muitas das vezes a gente se sente culpada por não conseguir atingir os objetivos, as metas, olhar para o nosso planejamento, ou talvez nem fazer planejamento porque não tem força. E a gente se sente culpada por isso. E eu fiquei pensando comigo assim, o que tá de errado? O que estamos fazendo de errado para que essas coisas aconteçam com a gente? E Deus tem falado no meu coração que não é pra gente se sentir culpada. Presidente, não se sinta culpada. E pastora também. Há muito tempo, o grupo de mulheres, o grupo missionário, eu não falo isso da nossa igreja especificamente, da quadrangular especificamente, mas eu falo da igreja, o corpo de Cristo como um todo. Nós perdemos o foco de missão. E aí aquele grupo missionário, ele se perdeu nesse meio, e aí a gente começou a repetir comportamentos, repetir maneiras de seguir as reuniões, de seguir os grupos, os encontros semanais. E a gente perdeu o foco, que é ganhar almas, que é ir a campo. E são esses dois pontos os principais que devem reger o grupo missionário de mulheres. E se você tiver a oportunidade de anotar, escrever em letras grandes e colocar aí no seu quadro de aviso ou em algum lugar para você ver todo dia ou toda semana, que é o seguinte: ganhar almas, que é divulgar a palavra de Deus, que é ir a campo, ganhar almas, ir a campo. Esses são os dois pontos do grupo missionário de mulheres e do grupo missionário de jovens e de homens e etc. Porque o nosso chamado é esse. A igreja, ela é o ponto que todos vão ali para congregar, né? Para ali dividir ali a fé, para a gente se fortalecer em comunhão, exercer os princípios que Deus colocou para nós, estabeleceu para nós. Mas o grupo missionário, ele já tem esse nome propositalmente. Ele precisa ir a campo, ele precisa fazer crescer esse número de pessoas, fazer crescer esse número de irmãos em Cristo. E talvez estejamos invertendo as coisas, esperando que a igreja, o pastor, outros departamentos façam a nossa tarefa, que é ganhar almas, que é ir a campo. Então coloque no seu coração que essa é a função do grupo missionário de mulheres: ganhar mulheres para Jesus, ir a campo. O que é esse ir a campo? É você sair da igreja, sair da comodidade e buscar as almas que estão na lama, que estão se perdendo. E aí a gente se pergunta como se faz isso, né? Como que a gente faz para ganhar essas almas e sair dessa rotina, desse costume, infelizmente, que tá de nos encontrarmos toda semana,
ir ali, né, fazer amizade, o que é muito bom e tal, mas o que fazer para sair disso? E aí o Espírito Santo tem colocado isso no meu coração, que é colocar o amor pelas almas nos corações das irmãs. Então, nesse projeto Eu Mais Uma, nós vamos colocar o amor pelas almas nos corações das irmãs que frequentam o nosso grupo de mulheres. Então, aí já tem 2 pontos que a gente trabalhou nesse vídeo, que é o primeiro, os 2 grandes focos do seu grupo missionário, que é ganhar almas e ir a campo. Ou vamos inverter aí, né? Ir a campo e ganhar as almas para Jesus. E o segundo ponto aí, como fazer isso? Colocando no coração dessas irmãs que vão no seu grupo o amor pelas almas perdidas. Parece óbvio, mas na verdade não é frequente isso nos pensamentos dos cristãos hoje em dia. A gente deixa a rotina levar a nossa mente, levar os nossos desejos, nossas ansiedades, a tecnologia, o dinheiro, pequenas e grandes conquistas da nossa vida, fazem com que a gente esteja acomodado na posição de que eu já aceitei Jesus, eu tenho certeza da minha salvação e eu estou desfrutando agora da vida maravilhosa que Deus está me proporcionando depois de conhecer o plano de salvação de Jesus. Mas aí que tá, a gente está sendo muito egoísta. E será que quem faz isso, nós que fazemos isso, realmente conhecemos o plano de salvação? Porque quando a gente se depara realmente com o que é a salvação, o plano de salvação de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que a gente fica apaixonado, arrebatado por esse amor, também entramos em certo desespero, porque quando a gente entenda que é quando a gente tem esse encontro verdadeiro com o plano de salvação, porque a gente fica um pouco meio desesperada, falando assim, meu Deus, e os meus parentes, e o meu filho, a minha filha, meus pais, eles precisam conhecer esse amor, eles precisam desfrutar desse plano de salvação também. E aí isso arde no nosso coração, porque a gente entende o significado da vida, a gente entende para onde a gente vai depois que morre. As perguntas cruciais da humanidade, elas são respondidas por meio do plano de salvação de Jesus Cristo. Então, ao mesmo tempo que a gente está ali arrebatada por esse amor, super feliz, depois a gente se depara com esse certo desespero. E aí que entra a tentativa de resgate, de ir a campo e salvar a nossa família, e salvar os nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho. E aí tem 4 palavras-chave para a salvação, para a gente entender, né? Que primeiro é o amor, claro, e o amor ele está acima de um sentimento, ele está acima de uma sensação, e sim de um compromisso, de uma obediência e de algo sobrenatural que a gente aprendeu com Jesus. Salvação é amor. A salvação de Jesus Cristo, ela é a esperança, que aí é aquela sensação de que não, há chance sim para você. Deus resgatou fulano de tal, vai resgatar você também. Então a salvação é a esperança dos perdidos. É a resposta para muitos que estão à beira de desistir. Parece óbvio essa mensagem, mas a gente precisa resgatar esses valores. O amor, a esperança, a salvação é a resposta. E por último, mas não menos importante, e é o que vai arder no coração de você, pastora, de você, presidente, e das suas sócias, que é a justiça divina. A salvação, ela apresenta para a humanidade, a salvação de Jesus Cristo, ela apresenta para a humanidade uma justiça que nenhum homem conheceu até o momento,
que é uma justiça que vem dos céus. Ela não é uma justiça assim, coerente ao nosso modo de pensar. É a justiça que proporciona ao pecador um perdão incondicional. É um amor incondicional. E também, quando falo de justiça divina, eu acho que paralelo a isso está a questão do livre-arbítrio, que Deus é justo. E aí ele é coerente com isso. Ele vai proporcionar o livre-arbítrio. Aí mais uma vez a gente se depara com um certo... Meu Deus, às vezes essas pessoas estão escolhendo e elas ainda não compreenderam esse plano de salvação. Escolhendo o outro lado e não compreender esse plano de salvação. Então, o nosso grupo missionário, ele tem essas duas tarefas. Ir a campo. Você quer fazer a sua igreja crescer, você quer cumprir o ID do Senhor Jesus, vá a campo. E ir a campo é você suar a camisa, é você muitas vezes deixar de fazer os seus caprichos, é o levantar da cama, é eu me sentir cansada. Ir a campo é eu vestir uma roupa de trabalho, é deixar alguns caprichos meus, alguns sonhos particulares. Ir a campo é sair do nosso comodismo, é se incomodar, é não se sentir à vontade, essa é a verdade. É você não se sentir confortado. E aí, ir a campo, ganhar almas. Depois é a gente fazer com que o coração das nossas mulheres arda, se encha de compaixão pelas almas perdidas. O seu objetivo, pastor e presidente, nesse projeto Eu Mais Uma, é você preparar uma mensagem no começo desse projeto, abrindo esse projeto, ardendo e fazer arder no coração de todas que estiverem ao seu redor esse anseio pelas almas, esse desespero, deixar alguns caprichos de lado mesmo, tipo algumas bobeiras, algumas coisas arcaicas que fazem do nosso grupo maçante. Tipo assim, gente, o que importa é as almas, vamos atrás das almas. E reconhecer que a salvação é o amor, é a esperança, é a resposta e a justiça divina. E tem muitas mulheres, muitas, até dentro da igreja. Por isso que esse projeto ele é dividido em mulheres que são da igreja, mas não pertencem ao grupo de mulheres, em mulheres que não conhecem Jesus. Tem muitas mulheres que não conhecem o amor, a esperança, a resposta e a justiça divina. Pasmem, conhecer Jesus, a maioria do mundo conhece. Conhece o plano dele, mas não consegue receber isso. Não consegue ter a atitude ou ser direcionado para ter essa atitude de aceitar Jesus. E nós temos esse papel, temos essa função de sermos missionários de Cristo. E o que diz lá em Mateus 28, versículo 18? Vamos abrir. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é uma ordem para as pessoas que aceitaram Jesus já. Se você já aceitou Jesus, obviamente, que você é pastor ou presidente,
Você tem isso no seu coração. Você tem isso na sua mente. Nós precisamos cumprir esse ide de Jesus. É uma ordem. Então, é uma palavra que não é muito agradável, que vai tirar a gente da cama, que vai tirar noites de sono nosso, mas nós precisamos obedecer. Vamos por todo lugar pregar a palavra de Deus. E lembra que eu falei no começo que assim, a gente às vezes se pergunta, será que eu tô direcionando o grupo de uma maneira certa? Será que eu vou conseguir? Ou então, nossa, eu acho que talvez não seja esse o resultado que deva ter. Muito bem, essa é a resposta. Tá ganhando almas? Se o seu grupo está ganhando almas de verdade, vocês podem falar assim: achamos essa mulher em frangalhos, achamos ela, convidamos, ela aceitou Jesus e batizou através do grupo missionário. Se essa é a realidade do meu grupo, do seu grupo, o seu grupo está cumprindo o ID de Jesus. Ele está fazendo jus ao nome, que é o grupo missionário. Então vamos que vamos continuar. Mas se não há mulheres se rendendo aos pés de Jesus através do seu trabalho, através do trabalho do grupo missionário de mulheres da Quadrangular da sua igreja, não estamos cumprindo com o nosso papel. Parece óbvio, mas a gente passa anos e anos e o grupo de mulheres não está produzindo, não está ganhando almas de verdade. E isso talvez esteja desagradando a Jesus. E também a mulher missionária esteja perdendo a sua essência. A Aimee Semple McPherson, ela foi, antes de qualquer título, de qualquer homenagem, nomeação, ela foi uma missionária, uma das maiores mulheres, para mim é a maior mulher que a gente possa se inspirar como missionária. Ela não estava nem aí assim para essas frescuras ou criancices de ego que toda mulher tem. Ela estava ali, não, quero ganhar alma, vamos pregar. Ó, Jesus, ele batiza, ele salva, ele batiza, ele cura e ele vai voltar. E se você aceitar Jesus, você vai morar com ele, você não vai enfrentar a morte, você vai vencer a morte, vai fechar os olhos aqui na terra e vai abrir lá no céu, e seu corpo será revestido de glória, e para você não vai ter condenação. E é isso, uma mensagem maravilhosa e ao mesmo tempo sucinta, que é aquilo, é o resgatar de almas, é proporcionar para aquela pessoa que está sofrida amor, esperança, resposta e justiça divina. Se no seu coração, se no meu coração tiver isso como prioridade, ganhar almas, não é ficar sustentando cargo, não é ficar sustentando disse-me disse, eu faço questão de organizar a ornamentação, eu faço questão de liderar o grupo, eu preciso que todo mês tenha festa, que a gente se sustente ali no glamour das mulheres do século XXI, porque hoje nós somos muito tentadas, nós líderes evangélicas, somos tentadas a proporcionar às mulheres um certo glamour o tempo todo, somos tentadas a responder e corresponder com um certo feminismo, uma mulher no poder, a mulher glamurosa, e sim, a gente precisa ter esse glamour, sim, valorizar a mulher, cuidar da autoestima dela, sim, mas antes disso nós precisamos ganhar almas, porque você vai cuidar de quem se a gente não ganhar almas, né? Nós precisamos entender que acima de qualquer vaidade, de qualquer capricho, beleza, no nosso grupo, nos nossos encontros, precisamos fazer ali o primordial, que é tirar aquela mulher do sofrimento, da condenação, da morte
e levá-la ao encontro com Jesus Cristo, no meio de amigas, no meio de mulheres que vivenciaram essa transformação e desfrutam desse plano de salvação. Esse é o nosso foco. Se todos os terças, no caso aqui na sede, né? Se toda semana ou uma vez por mês a gente se encontra e não tem mulher nova, ou se tem, a gente não corre atrás, um ir e vir de visitantes, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então a gente precisa sair do nosso comodismo, precisamos elaborar a estratégia, colocar o projeto Eu e Mais Uma em prática, para que haja frutos esse ano, para que nós possamos ganhar almas de verdade para Jesus Cristo. Pastor, por que você sempre fala isso? Ganhar almas de verdade. Porque às vezes, e eu falo isso me colocando como primeira pessoa a ser corrigida. A gente vê ali uma família ou vou colocar as mulheres, né? Uma mulher se rendendo aos pés de Jesus ali na frente do altar. E aí a gente fica feliz e não sei se inconscientemente, mas a gente se sente parte daquilo, como se tipo assim, eu ajudei essa alma a ir para a igreja, e às vezes não é, você foi, acolheu, tá discipulando, né? Tá ajudando ela ali a se adaptar ao novo ambiente, que é a igreja e tal. Mas na verdade ali foi talvez um irmãozinho que pregou, uma outra pessoa, um folheto que ela recebeu na rua, e aí o seu grupo continua naquela mesma estratégia. E pensar que se a gente sair da nossa zona de conforto, a gente pode fazer isso 10 ou 30 vezes mais. Imaginem 5 mulheres aceitando Jesus no mesmo culto, que é o seu encontro de mulheres. Olha só que felicidade tamanha, né? E aí eu sinto que a gente precisa ser produtiva, usando das estratégias certas. E a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30, que quem ganha almas é sábio. E aí a gente põe a mão na cabeça e pensa, poxa, eu não tô ganhando alma. Eu não tô ganhando alma, eu não sou sábia. E isso é tipo um raio-x, mais um raio-x sobre o nosso trabalho no grupo de mulheres. Não adianta ter cobrança em cima de você, em cima de mim, ter essa ordem de Jesus, a gente tentar cumprir essa ordem de Jesus sem uma paixão verdadeira e um encontro autêntico com a salvação e uma paixão verdadeira pelas almas. Então, para o seu projeto Eu Mais Uma funcionar, ele precisa primeiro funcionar na sua vida, no seu coração. Não comece esse projeto se você esteja pensando assim, eu preciso cumprir esse projeto porque minha coordenadora está pedindo, ou é porque as outras igrejas estão fazendo. Pense que é uma direção que eu recebi de Deus e que é uma realidade de todos os grupos, que é ganhar almas. Ganhar almas. Que é levantar mulheres que serão colunas de oração, que serão pessoas que vão ajudar a levantar igrejas. E antes de pensar em que elas possam ser isso, nós precisamos o quê? Se apaixonar pelas almas. Você que é presidente, Deus te colocou nesse lugar, Ele instituiu essa autoridade sobre você. Então, assuma esse papel de presidente e assuma ali a frente dessa guerra, a linha de frente mesmo. Você está liderando um grupo para ganhar almas. Essas almas, elas não estão quietinhas, debaixo da coberta, assistindo um filme, comendo uma pipoca. Elas
não tem agenda. Essas almas que você precisa resgatar, elas estão afogando em sofrimento. Elas estão chorando de madrugada, tentando se cortar, tentando se matar. Essas pessoas, elas precisam de conhecer a palavra de Deus. E tem muitas que estão sofrendo horrores por não conhecer Jesus Cristo, por não conhecer esse amor verdadeiro, o cuidado do Pai. Antes de você iniciar esse projeto e tentar colocar ele na cabeça de qualquer irmã, qualquer pessoa da sua igreja, coloque ele no seu coração. Mergulhe nessa ideia. Você pode, você é capaz. Se você está no lugar de presidente, é porque você é capaz. Deus te confiou essa missão de ser uma missionária, de ser a mulher que vai direcionar o grupo de mulheres a ganhar almas para Jesus. Amém? E aí, lá em Romanos capítulo 10, versículo 14, tem um versículo muito famoso, um texto muito famoso, que é o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como eu disse, essas essas mulheres estão sangrando, estão precisando de Jesus Cristo. E como elas vão crer em Jesus Cristo se não tem pessoas que vão até elas? Se tem pessoas que estão acomodadas de irem à igreja toda semana, ir naquele grupinho, compartilhar de dinâmicas, compartilhar de risos, de fotos, apenas disso. Isso não é ridículo ou pode se deixar de lado. Não, isso vale, isso é ótimo, isso é bênção. Mas como essas pessoas que estão sangrando vão conseguir ser resgatadas sozinhas? Ninguém vai adivinhar que elas estão sofrendo. Nós precisamos ir a campo. Precisamos correr atrás. E se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você está numa caminhada com Cristo, liderando outras mulheres, você tem em seu peito, você tem escrito na sua testa: eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. Pastor, eu não tenho tal habilidade, eu não tenho tal criatividade. Jesus, ele foi bem claro lá em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pode ser com as suas palavras mais simples, com o seu jeito mais simples, com a estratégia que Deus colocou no seu coração, mas precisamos ter isso em mente. Quando você se olhar no espelho, você vai se olhar e dizer: eu tenho escrito na minha testa uma missão, que é ir pela minha vizinhança, ir pela minha igreja, ir pelo meu trabalho, ir por todos os lugares e anunciar a palavra de Deus e anunciar o plano de salvação. Eu tenho escrito na minha testa, eu tenho escrito no meu peito que eu preciso ganhar almas para Jesus. Até porque, ainda mergulhando nessa visão que hoje a gente está tendo esse tema, que é mergulhar na visão, mergulhando no projeto, até porque a pessoa que realmente conhece e compreende e arde no peito dela o plano de salvação, ela entende que é uma crueldade e um egoísmo enorme aquele que conhece o plano de salvação de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, e não anuncia e não compartilha. Porque é como se você tivesse um certo poder de levar aquela pessoa junto com você aos céus, entre aspas. Por exemplo, você tá pegando o ônibus e essa pessoa ao seu lado não conhece Jesus e ela tá abrindo o coração dela para você, falando de várias coisas, e
você tem a oportunidade de falar de Jesus Cristo, você tem ali o ouro, você tem a riqueza ali de falar de Jesus Cristo e não fala. Você tem a receita para ir para o céu, para andar em cima de ouro, mergulhar no mar de cristal, viver no castelo, conhecer o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Deus. Você tem essa receita e aí você não passa para essa pessoa do seu lado. Então, será mesmo que você conheceu esse plano de salvação? Será mesmo que eu compreendo essa magnitude, né? Então, isso é uma das estratégias que a gente pode colocar, refletir sobre arder no nosso peito esse evangelismo, essa missão. E a gente precisa estar atento a isso. Amém? E aí lá em Mateus capítulo 9, versículo 38, a palavra de Deus diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus, ele está clamando, ele está falando, cadê os meus trabalhadores? E em nome de Jesus, nesse projeto, nós vamos levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para ir na seara, em nome de Jesus. E lá em Mateus capítulo 10, versículo 7, para a gente encerrar, Jesus deu algumas instruções para os seus apóstolos. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. De graça recebestes, de graça dai. Olha que maravilhoso, ele falou coisas que é para nós fazermos, mas antes de curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, ele falou o quê? Anunciai o reino de Deus, o reino dos céus, que a vinda do Messias está próxima. Então é simples, a mensagem é clara, não tem que complicar, vamos pregar a palavra de Deus. Pastor e presidente, para a gente encerrar aqui a nossa mensagem de hoje. Jesus, ele começou a pregar, e aí ele formou os apóstolos, aquele grupo que andava com ele sempre, os discípulos, os apóstolos, as pessoas, as mulheres. Formou-se um grupo, né? Com certeza, com tanta gente em volta, devia ter alguma organização, alguma estratégia. Jesus e os seus apóstolos deviam ali se organizar para aquilo ali sempre der certo, não dar confusão, não dar problema. Mas reparem que o grupo, ele foi formado, as organizações foram formadas, as tarefas foram feitas, foram distribuídas, depois que Jesus começou a falar do reino dos céus, a pregar, a fazer ali a sua roda de conversa. Não devemos colocar o carro na frente dos bois. O nosso objetivo principal é ir a campo, ganhar almas e propagar que a salvação é o amor, a esperança, a resposta e a justiça divina. E aí as outras coisas vão aparecer com o tempo, e aí a gente pode ir se organizando, que é aquelas coisas maravilhosas e gostosas que a gente gosta de fazer, que é um café, que é trabalhar a autoestima da mulher, que é você fornecer encontros que são para diversão. Isso tudo vale, mas a nossa prioridade é ganhar almas para Jesus. Amém? Pastor e presidente, você é capaz, você não está sozinha, não é impossível. Deus, ele te chamou, então se assente no seu lugar, que é o lugar de pastora, que é o lugar de presidente, de responsável por aquele grupo, de responsável por aquelas mulheres. Se assente nesse lugar, pegue a responsabilidade, vamos guerrear em nome de Jesus. Não deixe para depois, faça hoje, faça agora. Pague o preço em nome de Jesus.
e Deus vai te recompensar abundantemente. Estamos juntas, ligadas para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe vocês, Margaridas.